Boa tarde, começa agora o Agrimercado, mercado agrícola, no meio do dia. E vamos ver como está o dólar nesta quinta-feira, 9 de janeiro. A gente vê aí o fechamento do dólar a R$ 4,08, alta de 0,7%. O Bovespa, fechamento a 115.988 pontos, queda de 0,2%. E o presidente Jair Bolsonaro fez uma transmissão ao vivo e afirmou que o Brasil é um defensor da paz. Jair Bolsonaro paralisou a agenda para acompanhar o pronunciamento de Donald Trump, avaliado no governo brasileiro como tranquilizador. Relatórios recebidos pelo Itamaraty apontam uma retomada gradual da normalidade no Irã. Logo após as declarações do americano, o presidente respondeu a adversários domésticos. O ex-presidente Lula afirmou que Bolsonaro é um lambe-botas dos Estados Unidos e que o Brasil não deveria se meter na polêmica. O presidente lembrou que o petista esteve com o iraniano Mahmoud Ahmadinejad em 2010 e contra-atacou. O senhor Lula, enquanto presidente, esteve no Irã e lá defendeu, naquela época, junto ao senhor Ahmadinejad, que aquele país enriquecesse o urânio acima de 20%, que era para fins pacíficos. A nossa Constituição aqui diz no artigo 4º, a República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios: a defesa da paz e no repúdio ao terrorismo. O Instituto Lula rebateu a informação e disse que o petista jamais defendeu o enriquecimento do urânio a limites que possibilitassem a fabricação de uma bomba nuclear. O governo continua preocupado com o preço do petróleo, que pode resultar no reajuste nas bombas. O presidente considera que a gasolina já está cara demais e foi informado que a Petrobras pretende repassar eventuais aumentos aos motoristas. Uma das alternativas no médio prazo é a criação de um fundo para absorver o vai e vem do dólar e do barril no exterior, para deixar os valores nos postos mais estáveis. A Petrobras determinou que navios-tanques nacionais evitem o Estreito de Hormuz, na costa do Irã, até que a situação se normalize totalmente. No mercado financeiro, analistas apostam que o pior já passou. A gente viu uma diminuição da tensão, uma diminuição da volatilidade, pelo menos no curtíssimo prazo. Por quê? Porque o investidor ele sabe que as coisas podem ou acontecer uma tensão muito rápida ou se amenizar também muito rápido. Especialistas também descartam prejuízos comerciais, apesar do mal-estar provocado pela nota do Ministério das Relações Exteriores, que falava em repúdio ao terrorismo, após a ação americana que matou o principal general das Forças Armadas iranianas. O Irã pediu esclarecimentos à embaixada brasileira em Teherã, o que na linguagem diplomática equivale a uma reprimenda. Então, eu acho que nós precisaríamos estar muito atentos à evolução dos acontecimentos para não entrar numa guerra que não é nossa. Nós estamos nos expondo, nós estamos afetando os nossos interesses econômicos e mais, poderemos daqui a pouco também sermos afetados em nossos interesses financeiros. E o porta-voz do Planalto informou que o presidente Jair Bolsonaro cancelou a ida ao Fórum Econômico Mundial de Davos, na Suíça, entre os dias 21 e 24 deste mês, e explicou os motivos. O presidente e a equipe de assessores analisam uma série de aspectos. Aspectos econômicos, aspectos de segurança, aspectos políticos, e o somatório desses aspectos, quando levados à apreciação do presidente, lhe permitiu avaliar que não seria o caso, nesse momento, de participar desse fórum. Essa notícia: famílias de servidores com renda maior que R$20 mil recebiam um benefício da Previdência destinado a pessoas com deficiência. Assunto para Rodrigo Orengo. Uma auditoria da Controladoria Geral da União apontou, portanto, que servidores recebiam benefício de prestação continuada. Servidores aqui do Distrito Federal, inclusive uma renda per capita de mais de R$20 mil, estavam recebendo lá um salário mínimo por mês, que era destinado a pessoas que não têm condições de se manter, por isso existe o BPC,
ou deficientes físicos, que consigam comprovar que precisam desse recurso. O BPC ele ficou muito conhecido na discussão da reforma da Previdência, quando o governo federal tentou mudar algumas regras para reduzir o repasse em algumas faixas, porque isso gera um custo, e é um custo alto para o erário. O Congresso Nacional acabou impedindo as mudanças, então as regras continuam, mas o que essa auditoria aponta que há realmente irregularidades, pessoas que não deveriam receber esse benefício e estão recebendo, ainda mais servidores. O Jornal Estado de São Paulo conseguiu fazer um levantamento que aponta que 310 servidores aqui do Distrito Federal estavam recebendo esse benefício irregularmente. Eu conversei sobre esse assunto com o ministro Osmar Terra, ministro da Cidadania, numa entrevista à Rádio Bandeirantes. Ele diz o seguinte, que olha, isso aponta que é uma falha de comunicação entre prefeituras, governos de estado com a União. Não há um repasse da folha de pagamento, para fazer esse filtro e impedir que servidores recebam benefício que não é devido. E o que ele sugere, está já encaminhando o estudo de uma nova legislação que permita que a Receita Federal consiga repassar dados de quem faz imposto de renda, sem quebrar sigilo, para que os órgãos de fiscalização, os filtros sejam realmente respeitados e consigam identificar principalmente esses casos de irregularidade para conseguir suspender esse benefício. No caso, os servidores do Distrito Federal, eles já deixaram de receber esse repasse, os que já foram identificados, mas há também irregularidades apontadas no Bolsa Família, 248 famílias de servidores aqui do Distrito Federal que recebiam Bolsa Família sem ter o direito, Para receber o Bolsa Família tem que declarar lá que recebe muito pouco, que não tem condições, é para um auxílio para extrema pobreza e mesmo assim eles conseguiam receber esse recurso. Mas agora tudo já foi suspenso com a identificação dessa auditoria e a saída agora, o governo está apontando, é uma mudança de legislação para aprimorar esses canais de controle e evitar que esses problemas voltem a ocorrer. E o maior leilão de rodovias do país foi realizado ontem em São Paulo. Estradas do interior vão receber investimento de 14 bilhões de reais. Essa rodovia, que corta parte do interior paulista, vai mudar bastante nos próximos anos. A estrada foi privatizada. Esta é a maior concessão de rodovias na história do país. O consórcio Infraestrutura Brasil, que é formado pelo Fundo Pátria e pelo Fundo Soberano de Singapura, vai ser o responsável pelo trecho. Venceu a disputa com uma oferta de 1 bilhão e 100 milhões de reais. Esse é o primeiro investimento de grande porte do Fundo Soberano de Singapura, que é um dos 5 maiores fundos de investimentos do mundo. É uma demonstração clara de confiança nos programas de concessão, PPPs e privatizações de São Paulo e do Brasil. E nem teve muita concorrência. Além da vencedora, só a Eco Rodovias Concessões e Serviços fez proposta. Fato que foi minimizado pelo governador. Dória classificou o resultado como histórico. O trecho conhecido como Pipa interliga Piracicaba, na região de Campinas, até Panorama, que fica no extremo oeste do estado e faz divisa com Mato Grosso do Sul. Ao todo, mais de 1.200 quilômetros de rodovias vão receber obras de duplicação, iluminação, acostamento e outras melhorias. Só que com elas, vem também mais pedágios. Eles chegam com novidades, tanto no valor quanto na forma de cobrar. O cálculo base foi feito por quilômetro rodado. A cada 100 quilômetros em trecho duplicado, o motorista pagará R$ 14,91. Para pista simples, R$ 10,60. Quem usa o sistema de cobrança automático sem parar vai ter 5% de desconto. O contrato traz ainda uma medida inédita, a criação de uma tarifa para o usuário frequente, que vai beneficiar as pessoas que passam muito pelo local. Os descontos podem chegar até 90% no valor da tarifa. A cada praça a gente calculou o percentual, então não posso te dizer assim, vai ser de tanto. Depende da praça. E por que depende da praça? Porque esse cálculo foi pensado numa ideia similar ao ponto a ponto, de se estudar origem e destino, ver quais são os percursos mais frequentes e trazer a tarifa mais justa para aquele percurso frequente. A expectativa é que as obras comecem em 6 meses. E vamos para um rápido intervalo. E na volta tem uma entrevista com o pesquisador do CPEA sobre arroz. Até já.
Estamos de volta com o Agrimercado. Levantamento do CEPEA indica menor oferta de arroz em 35 anos. Sobre esse assunto, eu converso por Skype com o pesquisador do CEPEA, Lucílio Alves. Lucílio, boa tarde, obrigada pela entrevista. Boa tarde, Renata. Boa noite a todos. Boa tarde a todos. Lucílio, da sua pesquisa, você indica que é o menor cenário de oferta e demanda do arroz desde 1984-85, né? O que aconteceu? Renata, os dados da Conab apontam aí que para a próxima temporada, e essa 19-20 em andamento, a produção de 10,6 milhões de toneladas deve resultar em uma disponibilidade interna menor desde 84 a 85. Na prática, o que está envolvido, ao longo do tempo nós tivemos um aumento de renda da população brasileira, né, queira ou não, o PIB cresceu aí nos últimos anos, não nos anos recentes, claramente, mas em períodos anteriores sim, e com o aumento de renda há uma relação inversa com a demanda por arroz, uma vez que ele acaba sendo substituído por outras fontes de alimentos. Inclusive, né, podemos considerar aí o aumento de consumo de carne. Isso fez com que ao longo do tempo, portanto, o consumo de arroz se reduzisse e a manutenção da oferta em anos anteriores fez com que os preços decrescessem e com preços menores, claramente diminui a atratividade ou a rentabilidade aos produtores e com isso buscaram fontes alternativas ou culturas alternativas de produção. No caso, por exemplo, do Rio Grande do Sul, que representa cerca de 70% da produção nacional de arroz, houve aí um incremento de áreas de soja naquelas regiões em que há um pouco menos de umidade ou onde foi possível desenvolver aí variedades adaptadas para as condições de solo e clima da região, que nós estamos falando aí de regiões de várzeas. Então tem a ver, aquela coisa que a gente fala que o arroz com feijão é o prato do brasileiro, nessa temporada ele está deixando de ser, então o brasileiro está optando por outras culturas, outro tipo de alimento. Ao longo do tempo, Renata, isso não é algo pontual, né? Não é algo deste momento, mas é algo que veio acontecendo ao longo, e podemos colocar aí, durante e com mais intensidade, o século XXI. Podemos considerar, por exemplo, que em 2004, 2003, se consumia cerca de 13,5 milhões de toneladas de arroz no mercado interno. E hoje nós estamos falando de 10,6, de 10,5 milhões de toneladas. Então é uma redução expressiva. E veja que com a manutenção da oferta, os preços caem e automaticamente diminui a rentabilidade. A situação só não está pior porque desde 2010, 2011, o governo fez naquele momento, uma intervenção para comercialização de arroz através de PEP e através de PEPRO, e os produtores e cooperativas aproveitaram para fazer a exportação de arroz, quando na temporada de 2010, 2011, por exemplo, se exportaram mais de 2 milhões de toneladas. De lá para cá, parece que abriu um canal de escoamento para exportação, e nós estamos falando de mais de 1 milhão até 2 milhões de toneladas sendo exportadas anualmente. Claramente que, em contrapartida, há possibilidade de negócio via importação. Nós temos empresas no Brasil que também têm unidades Uruguai, Argentina e Paraguai e que trazem de lá para cá o seu produto, né, a custos menores em geral. Então, nos últimos anos, nós temos exportação de 1 milhão, 1,5 milhão de toneladas, mas nós também temos importação de 1 milhão, 1 milhão e 100 mil toneladas. E você sabe qual que é o nosso principal cliente nesse caso? É México? Em termos de exportação, o principal cliente acaba sendo a Venezuela. E em termos de importação, o principal fornecedor para o Brasil é o Paraguai. Eu tinha lido alguma coisa com o México. O México e o Brasil não têm relação, então? Ele participa das transações, mas nós temos aí envios especialmente para a Venezuela e depois parte para a África, inclusive ou especialmente de arroz quebrado, que é o arroz preferido aí dos africanos de forma geral. Você falou também rapidamente na sua pesquisa com relação às cotações. Essa situação, então, pressiona as cotações?
No geral, sim, Renata. Nós temos ao longo dos anos, e isso não é o caso específico do arroz, vale para outras commodities também, uma redução de preços reais ou uma redução de preços considerando o poder aquisitivo atual. Atualmente, né, na verdade, os preços de arroz tiveram uma elevação desde março praticamente de 19, quando os estoques brasileiros já estavam menores, apesar de ser um período de colheita. E agora nós chegamos em níveis de preços bem maiores do que há um ano, porém, nós estamos falando de apenas preços maiores do que setembro de 2018. Apesar de toda uma recuperação das cotações aí nos últimos meses. Tirando a base setembro de 18, os parâmetros voltam para fevereiro de 17 como maiores níveis. E aí sim, 2016, 2017, com uma oferta menor internamente, nós tivemos uma elevação mais expressiva das cotações. Lucílio, queria muito agradecer sua participação, a gentileza de nos atender. Eu que agradeço, fico à disposição. Boa tarde a todos. Obrigada, boa tarde. E a previsão da Conab é de que o Brasil colha neste ano mais uma safra recorde de grãos. O quarto levantamento da safra de grãos 2019-2020, divulgado pela Conab, prevê a colheita de 248 milhões de toneladas. São 6 milhões de toneladas a mais que o ciclo anterior. A soja, carro-chefe da produção, já está com 99% da área semeada e é a principal aposta. Deverá chegar a 122 milhões de toneladas, que representam um aumento de 2,6% em comparação com a safra passada. Mas o que está acontecendo com a soja é que na grande região produtora as condições climáticas têm favorecido muito bem nesse momento. Então, claro, a gente está recuperando esse potencial de produtividade que foi perdido na safra passada por problemas climáticos. A área plantada prevista para todos os cultivos é de 64 milhões de hectares. Quanto ao milho, primeira safra, a produção deverá alcançar 26 milhões e 600 mil toneladas, volume 3% maior que o anterior. Para o Ministério da Agricultura, o bom momento no campo se reflete na tomada histórica de crédito rural, que nos primeiros 6 meses da safra chegou a 108 bilhões e meio de reais. Desses últimos 5 anos, nunca se tomou tanto crédito como se tomou nesses primeiros 6 meses. Né? Crédito de custeio, não só custeio, investimento. Crédito de investimento quer dizer que é confiança no que tem e no que vem pela frente. A produção do algodão em pluma está estimada em 2 milhões e 800 mil toneladas. A maior parte da área hoje ela é plantada depois da colheita da soja, o algodão, a gente fala safrinha, mas na verdade é a maior parte da safra, o algodão segunda safra. Então a expectativa é que continue havendo essa demanda por esse algodão brasileiro e por isso os produtores aumentaram a área e as condições climáticas estão favorecendo. Para o arroz e o feijão, as previsões de cultivo estão equilibradas com o consumo interno. A produção de arroz deverá alcançar 10 milhões e meio de toneladas e as 3 safras de feijão estão estimadas em 3 milhões de toneladas. As condições climáticas no Rio Grande do Sul, no entanto, preocupam. As poucas chuvas no fim do ano impactaram na produtividade do milho primeira safra e 25% da área plantada com grão teve alguma perda. Levantamentos estão sendo feitos para o pagamento do seguro rural. Que a gente pode ver aí numa tendência aí futura é que haja uma recuperação. Pelo menos assim esperamos que o setor consiga lançar mão de contratos para poder recuperar essa área de primeira safra. Vamos para um rápido intervalo. E na volta tem cotações. Até já. Estamos de volta com o Agrimercado. E vamos ver agora como estão as cotações dos nossos principais produtos agrícolas no mercado físico. As cotações já estão aqui no telão. Soja Paranaguá, saca de 60 quilos, R$ 88,50, alta de 0,6%. Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, saca de 60 quilos, R$ 84,50, queda de 0,6%. Cascavel, no Paraná, R$ 84,00, alta de 0,6%. Rondonópolis, no Mato Grosso, R$ 79,00, estabilidade. Sorriso, também no Mato Grosso, R$ 74,00, também sem variação.
Continuamos com a soja, Rio Verde, Goiás, saca de 60 quilos, R$ 83,00, sem variação. Dourados, Mato Grosso do Sul, R$ 80,00, também estabilidade. Uberlândia, Minas Gerais, R$ 84,00, alta de 1,2%. Barreiras, Bahia, saca de 60 quilos, sai por R$ 85,00, alta de 1,2%. Balsas no Maranhão, volta lá, Balsas no Maranhão. Balsas no Maranhão, R$ 75,00, estabilidade. Agora sim, a gente segue para o milho. Milho Paranaguá, saca de 60 quilos, R$ 40,00, estabilidade. Campinas, São Paulo, R$ 52,50, alta expressiva, 2,9%. Cascavel, no Paraná, saca de 60 quilos, R$ 44,00, estabilidade. Sorriso, no Mato Grosso, R$ 35,00, também sem variação. E Rondonópolis, no Mato Grosso, R$ 40,00, também sem variação. A gente segue com milho, Rio Verde, Goiás, saca de 60 quilos, R$ 45,00, alta bem expressiva, 3,4%. Alta também em Dourados, no Mato Grosso do Sul, 2,4%, R$ 43,00 a saca de 60 quilos. Uberlândia, Minas Gerais, R$ 50,00, estabilidade. Erechim, no Rio Grande do Sul, R$ 46,00, também sem variação. E agora a gente vai para o boi gordo, Noroeste, São Paulo, arroba, sai para R$ 203,00, estabilidade. Cuiabá, no Mato Grosso, R$ 182,00, também sem variação. Colíder, no Mato Grosso, R$ 180,00, também sem variação, estabilidade nas três. Campo Grande, Mato Grosso do Sul, arroba, sai por R$ 193,00, houve uma pequena alta de 1%. Marabá, no Pará, R$ 178,00, arroba, também estabilidade. Agora a gente vai para o Triângulo, Minas Gerais, arroba sai por R$ 194,00, estabilidade. Alegrete, no Rio Grande do Sul, R$ 6,85 o quilo vivo, sem variação. Sudoeste, Goiás, arroba sai por R$ 190,00, sem variação. E a gente segue para o café. Sul, Minas Gerais, a saca de 60 quilos sai por R$ 490,00. Queda de 2%, café que tem tido queda nos últimos dias. Cerrado, Minas Gerais, R$ 495,00, queda também de 2%. MG Rio, Zona da Mata, saca de 60 quilos, R$ 345,00, queda de 2,8%. Bebida dura, Oeste, São Paulo, saca de 60 quilos, R$ 480,00, estabilidade. Estabilidade também. Conilon T7 Vitória, saca de 60 quilos, R$ 295,00. Essas foram as cotações de hoje. O Agrimercado termina aqui. Muito obrigada pela companhia e até amanhã.